Capacidades avançadas de monitorização. O desfibrilador R-Series tem como opcionais monitoramento avançado de oximetria de pulso, pressão arterial não invasiva e capnografia. Com a opção de pressão arterial não invasiva, PNI, é possível medir a pressão dos modos monitor, estímulo e desfib. Para obter medições seguras e exatas de pressão arterial, selecione um manguito de tamanho adequado. Verifique se o manguito e sua mangueira estão conectados ao R-Series através do conector PNI no painel traseiro. Pressione o botão PNI no painel frontal do R-Series para iniciar e parar a medição. As informações sobre a pressão arterial, inclusive o valor sistólico, diastólico e a pressão arterial média do paciente, ficam na área de exibição PNI, do lado esquerdo da tela. A opção de oximetria de pulso funciona nos modos monitor, estímulo e desfib. Cada sensor pode ser usado em um local anatômico específico, em pacientes de uma certa faixa de peso. Para garantir desempenho ideal, use um sensor apropriado. Aplique-o conforme descrito nas instruções de uso e observe todas as advertências e precauções. Verifique se o cabo de oximetria do pulso do paciente está ligado ao conector correspondente no painel traseiro do R-Series. Pode haver uma tampa protetora de plástico conectada ao painel traseiro no conector de oximetria de pulso. Retire a tampa e conecte o cabo do paciente. O oxímetro de pulso do R-Series mede de forma contínua e não invasiva a saturação de oxigênio da hemoglobina arteriolar em um local periférico, como um dedo da mão ou do pé. O oxímetro de pulso do R-Series exibe as seguintes informações na área SpO2. Valor de SpO2, indicador de alarme de SpO2 e indicador de intensidade do sinal. A tela pode exibir um pletismograma normalizado abaixo do traçado de ECG. O Zoe R-Series inclui uma opção de capnografia contínua, não invasiva e monitorização da frequência respiratória. Na versão 12.75 ou superior, o R-Series oferece suporte a duas modalidades de capnografia para a medição do dióxido de carbono e da frequência respiratória, fluxo principal ou mainstream e lateral ou side stream. Essas opções utilizam o mesmo conector no R-Series. O primeiro método usa o sensor de CO2 Capnostat 5, mainstream acoplado a um adaptador de via aérea que se conecta a um tubo endotraqueal, máscara ou bocal descartável. O segundo método usa o módulo Low Flow CO2 para monitorar pacientes intubados e não intubados, utilizando cânulas de amostragem e adaptadores de via aérea especiais. A opção de capnografia do R-Series monitora pacientes adultos, pediátricos e neonatais. A configuração da capnografia mainstream tem várias etapas. Para conectar o cabo do sensor Capnostat 5 CO2, acople o conector do cabo ao conector amarelo de CO2 na parte traseira do R-Series, alinhando a seta no cabo e a seta no conector. Selecione um adaptador de via aérea e conecte. Alinhe a seta na parte inferior do adaptador de via aérea e a seta na parte inferior do sensor. Pressione o sensor contra o adaptador de via aérea até ouvir um clique. Gire a chave seletora do R-Series até monitor e aguarde o aquecimento do adaptador de via aérea e do sensor. O monitor exibirá aquecimento CO2 por 1 minuto enquanto o sensor e o adaptador chegam à temperatura operacional. A mensagem desaparecerá quando o sensor estiver pronto. Depois zere o adaptador. Isso compensa as diferenças ópticas entre diferentes adaptadores de via aérea e deve ser realizado em certos momentos. Para obter leituras exatas, zere após cada troca entre um adaptador descartável e um adaptador reutilizável. Recomenda-se também zerar na primeira vez que um sensor Capnostat 5 CO2 é conectado ao R-Series.
Coloque o sensor com o adaptador instalado longe de fontes de CO2, inclusive a exalação do paciente e a sua própria, e as válvulas de exaustão do ventilador mecânico. Pressione a tecla Param e depois a tecla CO2. Pressione a tecla Zerar. A unidade Zero Adaptador exibe a mensagem zerando CO2 Adapt por 15 a 20 segundos. A unidade exibe a mensagem Zero OK após a conclusão da zeragem. Conecte o adaptador de via aérea ao circuito de ventilação. A configuração da capnografia SideStream tem várias etapas. Para conectar o cabo do módulo Low Flow, acople o cabo ao conector amarelo de CO2 na parte traseira do R-Series, alinhando a seta no cabo e a seta no conector. Selecione um kit de adaptador de via aérea com base no porte do paciente. Diâmetro do tubo é T e situação de monitoramento. Ou selecione uma cânula de fluxo lateral, com base no porte do paciente e situação de monitoramento. Insira a cédula de amostragem Low Flow no encaixe correspondente até ouvir um clique. Gire a chave seletora do R-Series até monitor e aguarde o aquecimento do adaptador de via aérea e do sensor. O monitor exibirá aquecimento CO2 por 1 minuto, enquanto o sensor e o adaptador chegam à temperatura operacional. A mensagem desaparecerá quando o sensor estiver pronto. É recomendado zerar o sensor ao conectar o módulo Low Flow ao R-Series pela primeira vez, mas isso só é necessário se a mensagem verify.adapt.co2 for exibida. Coloque o conjunto do adaptador de via aérea na extremidade proximal do circuito de via aérea, entre o cotovelo e o circuito do ventilador, ou coloque a cânula nasal ou nasal oral no paciente. Para verificar se as conexões foram feitas corretamente, veja se a tela exibe ETCO2 como um valor numérico em milímetros de mercúrio, mmHg, porcentagem ou quilopascal, kPa. É possível exibir o traçado do capnograma.